Motocicleta, motoneta, ciclomotor. Bicicleta, bicicleta elétrica, equipamento de mobilidade individual autopropelido. Que danado é isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar as características dos veículos para que a gente possa entender posteriormente a regra para circular com cada um deles. Patinete, Segway, monociclo, onde é que eles estão enquadrados? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu te convido, caso você goste de assuntos relacionados ao trânsito, a se inscrever aqui no canal e deixar o like na confiança. Quer conteúdos adicionais? Me segue lá no Instagram, @Manual do Trânsito. 3 de julho de 2023, tome essa data como base das mudanças das regras oriundas da Resolução 996 do Conselho Nacional de Trânsito. E no vídeo de hoje a gente vai explicar a diferença desses veículos para que se possa, lá na frente, entender o que cada um desses veículos exige-se e também se aquele condutor deve ou não ser habilitado. Para a maioria das pessoas, está muito clara a diferença entre motocicleta e motoneta. A motocicleta é aquele veículo de duas rodas que o condutor pilota na posição montada. Motoneta, o condutor pilota sentado. Já o ciclomotor é um veículo de até 50 centímetros cúbicos de potência máxima no motor de combustão e no caso de motor de potência elétrica até 4 kW. Independente de combustão ou propulsão elétrica, velocidade máxima de 50 km por hora. Mas restam muitas dúvidas em relação ao que é considerado bicicleta elétrica, que vai ser considerado uma bicicleta, como uma bicicleta convencional, ou se essa bicicleta elétrica pode ser considerada um ciclomotor. Visualmente, nem sempre é possível você ter essa clareza. E pior, existem os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, ou EMIA, como eu gosto de falar, que muitas vezes não se sabe, será que aquilo realmente é um patinete ou já é considerado um ciclomotor? Enfim, existem muitos equipamentos distintos, como por exemplo, o patinete, o monociclo, o próprio Segway, até mesmo a cadeira de rodas elétrica são equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. E nesse vídeo a gente vai esclarecer como considerar cada um deles com as suas características. Deixando claro que esta resolução vem justamente para disciplinar a circulação dos ciclomotores, das bicicletas elétricas e dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Por isso que é muito importante a gente conhecer cada um, sabendo quais são os limites que cada um estão previstos ali na lei e entender que fora desses limites, dessas obrigações, dessas exigências, aí ela já pode ser considerado um outro tipo de veículo e não necessariamente da forma como a gente está vendo. Bom, a gente vai começar agora falando das bicicletas elétricas. É muito importante entender que a bicicleta elétrica, com as características que eu vou apresentar aqui, elas são equiparadas a bicicletas normais. Então, ela não será inclusa em uma outra categoria, dentro dos limites que eu vou falar aqui. As bicicletas elétricas são veículos de duas rodas, também considerados de propulsão humana. Podem ter motor auxiliar de propulsão de até 1000 watts, mas esse é aquele motor que não é possível que o seu condutor possa fazer uma variação manual. Ele não tem acelerador nem outro tipo de controle. É o pedal assistido, aquele que vai auxiliar o ciclista a ter uma força maior ali quando estiver pedalando. E esse motor auxiliar de propulsão de até 1000 watts tem que garantir uma velocidade não superior a 32 km por hora. Você pode estar dizendo o seguinte: não, mas eu conheço bicicletas elétricas que podem transitar a mais de 32 km por hora. Bom, a resolução tratou das bicicletas elétricas para o uso esportivo. Quando essas bicicletas forem utilizadas em estradas, rodovias ou nas competições propriamente ditas, esse motor auxiliar pode ser autorizado a chegar até 45 km por hora. Portanto, regra geral é até 32 km por hora, mas quando é para o uso esportivo, quando estiver em estradas, rodovias
ou nas competições propriamente ditas, aí a velocidade pode ser de até 45 km por hora, gerado por esse motor auxiliar. Uma outra coisa importante em relação às bicicletas elétricas é que, apesar do pedal assistido, que funciona de acordo com o condutor pedalando, é possível terem inclusos no sistema um modo de assistência a pé, onde o pedal assistido ele vai continuar funcionando mesmo sem pedalar, mas aí o limite de velocidade será de até 6 km por hora. Nós temos também os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que inclui aí patinete, monociclo, Segway, cadeira de rodas elétrica, enfim. São dispositivos que não podem ser confundidos com bicicletas elétricas nem ciclomotores. Agora, para serem considerados dessa forma, atenderem a alguns critérios e limites também, senão vão ser enquadrados em outra categoria. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos podem ter uma ou mais rodas. Inclusive, pode também ser dotado de sistema de alto equilíbrio para estabilização. Via de regra, daqui a pouquinho eu vou falar as exceções, o motor é de até 1000 watts e a velocidade de até 32 km por hora. Outros detalhes importantes. Para serem considerados, todas essas características devem estar evidenciadas, inclusive largura de até 70 centímetros e quando tiverem mais de uma roda, o limite entre os eixos tem que ser de até 1,30 m. Mas no caso dos monociclos autoequilibrados, essa potência pode ser de até 4.000 watts. Então é a exceção da regra geral dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. O que é muito importante a gente saber? Professor, eu conheço um caso específico que a bicicleta anda a mais do que a velocidade que o senhor falou. Ou eu conheço um equipamento de mobilidade individual autopropelido que tem mais de 70 centímetros de largura, ou que tem mais de 1,30 m. Neste caso, eles deixam de ser considerados tanto bicicleta elétrica quanto equipamento de mobilidade individual autopropelido e passam a ser considerados ciclomotor, motocicleta, motoneta ou mesmo triciclo, vai depender do caso concreto, posição de pilotar e tudo mais. Esse assunto está sendo dividido em partes. Para não ficar muito longo, a gente vai falar num próximo vídeo sobre os equipamentos obrigatórios e as regras de circulação para que você possa entender cada um deles, como vai ter que se comportar no trânsito. Espero que a informação tenha sido útil. Assim que esse outro vídeo sair, certamente vai estar aqui ao lado do meu rosto para que você já possa clicar nessa parte 2. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.